Entenda o que muda na vida dos brasileiros com as novas políticas de Trump. Consulados do Brasil anunciam que estarão abertos para orientar brasileiros sem status que vivem aqui no país. Autoridades alertam população de Los Angeles para possível intensificação de focos de incêndio. E rara e poderosa nevasca atinge estados do sul, como a Flórida, que não estão preparados para esse tipo de condição. O raro evento climático fez congelar encanamentos e gerou a interrupção de energia elétrica em alguns pontos. Olá, boa noite. Boa noite. No terceiro dia de governo, os mais de 200 decretos assinados pelo presidente Trump continuam repercutindo e também provocando polêmica aqui nos Estados Unidos. A gente te explica agora o que muda na vida dos brasileiros que moram dentro e fora do país com essas ordens executivas. As mudanças adotadas pela administração Trump vão afetar diretamente o dólar, as redes sociais, a imigração e a cidadania automática por nascimento. Economicamente, a tendência é que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros altas. Esse cenário vai fortalecer o dólar, que deve permanecer acima de R$ 6 até o final do ano e derrubar a nossa moeda. Para quem mora aqui, empréstimos, hipotecas e cartões de crédito vão permanecer com juros altos, mas vai valer a pena enviar dinheiro para o Brasil. Nas redes sociais, Trump assinou uma ordem executiva que acaba com a censura governamental nas plataformas, ou seja, não há controle de conteúdo ou checagem de informação. Isso vai afetar a vida de todo mundo que usa as mídias, incluindo os brasileiros. Até o momento, os brasileiros que possuem visto de estudante não precisam se preocupar. Não foi anunciada nenhuma mudança. Quem possui Green Card também pode ficar tranquilo. A nova administração deu início a uma campanha contra indocumentados com histórico criminal. Hoje, o ICE recebeu a carta verde para iniciar operações em escolas, igrejas e hospitais. Trump espera deportar até 1 milhão de pessoas por ano. Ele também ampliou a segurança na fronteira sul e a detenção de imigrantes que pulem o muro ou entrem no país sem autorização legal. O presidente acabou com a cidadania por nascimento para imigrantes ilegais ou que estejam com visto temporário no país. Isso pode afetar a vida de milhares de brasileiros que esperavam garantir a cidadania para seus filhos. Tem ainda o quesito importação. Os Estados Unidos vão aumentar os impostos para produtos de vários países como China, México e Canadá. Trump chegou a citar que o Brasil estaria na mira de aumento das taxas, mas ainda não falou em porcentagens. Sob o meio ambiente, o nosso país, que vai sediar a COP30, já avisou que espera um grande impacto negativo nas novas negociações sobre o clima, com a saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris, assinado em 2015. Já no primeiro dia de mandato, o presidente Donald Trump assinou uma série de ordens executivas e que passam um recado claro de como será a sua gestão. Uma gestão que tenta, de todas as formas, evitar a imigração ilegal e focar no imigrante qualificado, que é o imigrante que, de fato, traz um grande resultado econômico para os Estados Unidos. Os brasileiros podem esperar um presidente que protegerá a economia americana a todo custo, com medidas protecionistas, nacionalistas e que certamente farão com que tenhamos um dólar forte ao longo dos anos. E a imigração, o que muda? Muda que imigrantes que desejam ficar ilegalmente nos Estados Unidos terão um ambiente mais hostil. Mas, de todo modo, os Estados Unidos continuam de braços abertos para os imigrantes qualificados e que desejam ter negócios na América. Dados do governo apontam que existem cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados vivendo hoje aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 230 mil seriam brasileiros e desse total, cerca de 40 mil estariam sob risco de deportação. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Pew Research Center, com dados recentes do IBGE brasileiro e também do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Cerca de 230 mil brasileiros vivem ilegalmente no território norte-americano. São pessoas que ultrapassaram o período permitido de visto, que entraram de forma ilegal pela fronteira sul ou que ainda violaram de alguma maneira as leis de permanência no território norte-americano. O governo Trump já anunciou que na mira da Polícia
Agência de Imigração vão estar os indocumentados com histórico criminal. O objetivo é prender e deportar esse grupo de pessoas. No Salão Oval, na Casa Branca, o presidente Trump destacou que é a favor da imigração legal e que o país precisa desses imigrantes. I'm fine with legal immigration. I like it. We need people, and I'm absolutely fine with it. Os consulados brasileiros espalhados pelo território norte-americano já informaram que estão acompanhando atentamente as medidas anunciadas pelo governo Trump e que estão abertos para prestar esclarecimentos aos brasileiros com dúvidas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil revelou que no ano passado o governo concedeu vistos de turismo para 1,1 milhão de brasileiros. Segundo as autoridades, o número é considerado alto e repete o patamar do ano anterior. Apesar de esse ser um documento que estipula data de chegada e de saída do solo norte-americano, a embaixada reconhece que há aqueles que ilegalmente decidem ficar aqui no país. Não há dados sobre esse número de brasileiros que acaba violando o status migratório ao não respeitar o período de permanência. Em números gerais, hoje o Itamaraty estima que 2 milhões de brasileiros vivem aqui nos Estados Unidos em diferentes condições com relação ao status migratório. E o presidente Donald Trump, que promete fechar o cerco contra a migração ilegal, anunciou que vai restabelecer o programa Fique no México. A medida já vai afetar as pessoas que tentam acessar o território pelo México. Uma nova caravana de imigrantes se formou no sul do México. O grupo começou a marchar em direção aos Estados Unidos, mesmo após o novo presidente anunciar que não vai deixar que essas pessoas entrem no território norte-americano. Esta imigrante, que já está na fronteira dos Estados Unidos há meses e seguia os passos da legalidade através do aplicativo CBP One, diz estar perdida agora que tudo foi cancelado. Ela faz parte dos cerca de 300 mil imigrantes que estão esperando asilo do lado mexicano, segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras. Hoje, Trump disse que vai retomar o programa Fique no México, que havia sido encerrado por Biden em 2021. O republicano diz que é preciso retomar a ordem e que isso só será possível fazendo as pessoas aguardarem a aprovação de suas estadias fora dos Estados Unidos, assim como fazem aqueles que seguem as leis ao solicitar vistos por vias oficiais. O governo mexicano diz que está construindo mais abrigos temporários na fronteira para acolher quem chegar à região. A seguir, pesquisa mostra que Trump começa seu segundo mandato com alta aprovação da população. E tem os detalhes do plano de investimento do governo em inteligência artificial. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. O presidente Donald Trump começa o seu segundo mandato com 47% de aprovação dos moradores daqui dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa divulgada hoje. Os dados da Reuters Ipsos mostram ainda que, neste momento, a popularidade de Trump está acima da registrada durante a maior parte do seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021. O levantamento também pediu que os entrevistados avaliassem as primeiras medidas adotadas pelo republicano. E os eleitores demonstraram apoio às políticas de combate à imigração ilegal, com 58% concordando que os Estados Unidos devem reduzir drasticamente as autorizações de asilo para imigrantes que aguardam na fronteira. Mas a pesquisa também aponta que mais da metade dos entrevistados, 58%, reprovam o perdão aos invasores do Capitólio. Também são baixos os índices de pessoas que concordam com os planos de Trump sobre a Groenlândia e o Canal do Panamá. O levantamento ouviu 1.077 cidadãos adultos e a margem de erro é de 4 pontos percentuais. Ainda falando do presidente Trump, ao contrário do seu antecessor, ele resolveu apostar alto na inteligência artificial. Trump anunciou um investimento que pode chegar até 500 bilhões de dólares para o desenvolvimento dessa tecnologia. A Eloá Orazen explica pra gente como vai funcionar.
Com investimento inicial de 100 bilhões de dólares, o governo americano anunciou um novo projeto de infraestrutura ligado à inteligência artificial chamado Stargate. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A iniciativa pode custar até 500 bilhões de dólares e prevê uma parceria com OpenAI, Oracle e SoftBank. Segundo informações preliminares da Casa Branca, a Stargate começará por construir data centers e geração de eletricidade para a infraestrutura no Texas. O projeto Stargate, conduzido aí pelo governo dos Estados Unidos, principalmente anunciado agora na gestão do Trump, onde o governo está alinhado com duas grandes empresas de tecnologia, a OpenAI e a Oracle, e é um projeto milionário de emprego e de desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, então, surgem alguns pontos de atenção, principalmente um alinhamento, ou pelo menos um evidente alinhamento do Trump com gigantes da tecnologia, com as Big Techs, especialmente aí o Facebook e o Instagram, aí do lado do Zuckerberg e também do X com o Elon Musk, e agora a OpenAI e a Oracle nesse projeto específico. Então, mostra um alinhamento de domínio, ou de busca de um domínio, ou de um protagonismo nas questões afeitas ao mundo digital, à tecnologia e, nesse caso do Stargate, especificamente, à inteligência artificial. Donald Trump se referiu ao Stargate como o maior projeto de infraestrutura para a inteligência artificial na história. E seu governo calcula que o desenvolvimento desta iniciativa possa gerar até 100 mil empregos. O bilionário Elon Musk, que participa do novo governo chefiando um departamento de eficiência, usou as redes sociais para criticar a iniciativa. Segundo o dono da Tesla, as empresas envolvidas neste acordo não teriam um capital prometido. Mas, apesar dos contrapontos, a notícia é recebida com entusiasmo por especialistas. Esse projeto ele pode trazer alguns benefícios, como desenvolvimento tecnológico, embora me pareça que seja uma briga, uma medida de forças Estados Unidos e China pelo protagonismo nesse tipo de tecnologia, e que também pode representar, como relatado na matéria, oportunidade de emprego, aí cerca de 100 mil empregos, mas, por outro lado, pode representar também a perda de algum tipo de emprego ou de atividade que ou vai ser substituída ou vai ser diminuída a sua utilização com base nessas ferramentas de inteligência artificial. E acho que o grande ponto em relação a esse projeto é a questão da regulação, porque o Trump já suspendeu a eficácia de um decreto da época do Biden que tratava da regulação de inteligência artificial, ou pelo menos um pontapé inicial em relação a isso. E agora, então, com essa iniciativa do governo, por óbvio que qualquer tentativa de regulação vai ser muito diminuta. No Oriente Médio, no próximo sábado, é esperada a troca de novos reféns entre Israel e Hamas. Essa primeira etapa do acordo de cessar-fogo deve durar 6 semanas. Mas no Catar já começaram as pressões para o início das negociações da segunda etapa do Tratado de Trégua, como nos mostra agora o repórter Matias Brotero. O primeiro-ministro do Catar, um dos países mediadores do acordo de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas, defendeu que as discussões sobre a segunda etapa da trégua sejam antecipadas, segundo a imprensa israelense. A primeira fase do cessar-fogo tem duração de 6 semanas e prevê a libertação de 33 reféns. 3 mulheres já voltaram para Israel e outras 4 serão entregues pelos terroristas no próximo sábado. Inicialmente, as negociações sobre a segunda fase aconteceriam a partir do 16º dia do cessar-fogo, no começo de fevereiro, mas o Catar quer adiantar. Um dos principais pontos que devem ser discutidos diz respeito ao controle do corredor que divide Egito e a faixa de Gaza. Por enquanto, a área é controlada pelas Forças de Defesa de Israel, com colaboração técnica de palestinos da faixa de Gaza que não pertencem ao Hamas e supervisão internacional. A autoridade palestina é responsável por carimbar os passaportes de quem entra e sai, segundo o governo israelense. Enquanto isso, a movimentação na faixa de Gaza tem sido constante. Tropas israelenses que estavam focadas no norte do território têm deixado a região e o fluxo de ajuda humanitária em Gaza tem se intensificado. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, FDA aprova spray nasal que pode ajudar no combate à depressão. E a gente mostra como muitos estados planejam aumentar a segurança das crianças nos ônibus escolares.
Você já reparou na quantidade de açúcar que ingere diariamente em bebidas? Já parou para pensar sobre isso daí? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, os líquidos doces são hoje um dos maiores problemas do país no combate à obesidade e a doenças como diabetes. Adultos e jovens nos Estados Unidos consomem o equivalente a 17 colheres de chá de açúcar em bebidas todos os dias e nem percebem. A população costuma se preocupar com bolos, sorvete e outras guloseimas, mas esquece dos líquidos que são mais prejudiciais que os doces. Most of that sugar doesn't come from what we eat, it's in what we drink. O médico Sanjay Gupta explica que a maior parte do açúcar que ingerimos diariamente não vem do que comemos, mas sim do que bebemos. Essa quantia é tão alarmante que supera o recomendado diário em 2 ou 3 vezes. Pesquisas recentes revelam que até uma única porção de bebida açucarada por dia pode aumentar o risco para vários problemas, como diabetes, obesidade e doenças cardíacas. Não é nenhuma surpresa que a American Heart Association recomende água como melhor coisa para beber ao longo do dia, afirma Sanjay. As bebidas com maior concentração de açúcar são refrigerantes, energéticos, bebidas esportivas e bebidas com sabor de frutas. Para reduzir o consumo desses líquidos, o médico recomenda andar sempre com uma garrafa de água para facilitar a ingestão. E para deixar essa água atrativa e saborosa, ele sugere colocar fatias de frutas ou ainda um pouco de suco de fruta 100% natural em água com gás. Or a splash of 100% juice. Put that in plain sparkling water. A FDA, a agência que regulamenta os medicamentos aqui nos Estados Unidos, anunciou novos esforços no combate à depressão. Que foi aprovado pelos especialistas do órgão um novo tratamento independente para essa condição em forma de spray nasal. Os números da depressão nos Estados Unidos são assustadores. Dados do CDC revelam que hoje em dia, 1 em cada 6 adultos sofre de depressão aqui no país. Isso representa mais de 16 milhões de pessoas. E nas crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, os casos aumentam ano a ano. Já são quase 9% dessa parcela da população depressiva. Nos esforços para combater essa condição, as autoridades de saúde estão ampliando pesquisas que deem à população mais recursos no enfrentamento à depressão. E uma das novas apostas, recém-aprovada pela FDA para uso independente, é esse medicamento em spray feito pela Johnson & Johnson, o Spravato. Ele já havia sido liberado em 2019 para adultos que vivem com transtornos depressivos e recebem antidepressivo oral. Mas agora o spray pode ser usado sozinho por pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, mas, claro, só com recomendação médica. É que esse medicamento, apesar de eficaz, não é indicado para qualquer pessoa, já que pode causar efeitos colaterais, como alucinações. É um remédio muito seguro, que pode ser utilizado como uma ferramenta para o tratamento de depressão, não só de depressão resistente, mas também em monoterapia. Além disso, é um medicamento que, apesar de ter efeitos colaterais, quando indicado e acompanhado por um médico, se mostra muito seguro. A única questão é que ele precisa ser administrado em spray nasal com um acompanhamento médico. O paciente precisa ser monitorado por um tempo devido aos efeitos colaterais que podem acontecer, os mais comuns sendo sedação, tontura, dissociação e às vezes podem causar também sintomas psicóticos como alucinações, apesar de ser muito raro. Então, por esse motivo, o paciente precisa ser monitorado e depois de um período sob monitoração é liberado sem nenhum risco. É só logo após a administração que podem acontecer esses efeitos colaterais. Então o paciente faz a sessão da aplicação e depois é liberado para casa e faz esse tratamento e esse acompanhamento médico. Os ônibus escolares têm cada vez mais câmeras para capturar ultrapassagens ilegais. E esse monitoramento cresce no país para dar mais garantia de segurança às crianças. Legisladores já aprovaram para todo o país uma medida que permite o uso dessas câmeras acopladas nas placas de stop dos ônibus. E 18 estados já apostam nesse esquema, como nos mostra a Cone Rocha. As novas câmeras foram instaladas do lado de fora dos ônibus para registrar o veículo, a placa e o motorista que não respeitar o sinal de stop dos ônibus escolares.
A medida foi adotada depois que mais de 11 mil infrações foram registradas só no condado de Miami-Dade, desde o início deste ano letivo. O sistema chamado Bus Patrol já existe em 18 estados e vem sendo ampliado. Essa tecnologia foi adotada para punir os motoristas imprudentes e também reduzir o número de acidentes envolvendo crianças. O valor da multa é de $225. Os Estados Unidos possuem leis específicas que proíbem os carros de ultrapassarem os ônibus escolares quando eles estão parados, com o sinal de stop acionado. Todos os motoristas devem parar o veículo e esperar até que a placa seja recolhida. Mas nos últimos anos é cada vez maior o número de motoristas violando essa medida. De acordo com dados, mais de 43 milhões de ultrapassagens ilegais de ônibus escolares foram registradas em todo o país só em 2022. Depois do intervalo, tem os detalhes do alerta das autoridades para a população de Los Angeles. E rara e poderosa nevasca atinge estados do sul, como a Flórida, que não são preparados para esse tipo de condição. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Boston, a gente tem tempo encoberto com mínima de 17, máxima de 31. Nova York, sol entre nuvens também. Esse tempo segue em Charlotte, Norfolk e Atlanta, com máxima de 41 em Atlanta. Na Flórida, a gente já tem previsão de chuva em Jacksonville, Miami e Tampa, com máxima nessa região de 69, mínima de 27. Houston, a gente tem sol brilhando, não tem nuvens nessa área, com máxima de 52, Evelyn. Sol continua brilhando bastante na área de San Antônio, com mínima de 26 graus. E a mínima desce em El Paso, chegando a 19 Fahrenheit. Em Albuquerque, previsão também é de bastante sol ao longo de amanhã. Phoenix, mesma coisa, por lá a máxima chega a bater 66. Los Angeles, atenção, muito sol, tempo seco, máxima batendo 80, uma má notícia para os incêndios da região. E esse calorzinho continua subindo ao longo do estado, chegando em São Francisco com máxima batendo 65. Na Califórnia, as autoridades confirmaram que pelo menos 28 pessoas morreram nos incêndios florestais que assolam o sul do estado. Além disso, mais de 10 milhões de pessoas na região estão sob alerta de bandeira vermelha hoje, em meio a ventos fortes e ar extremamente seco. Essas condições devem piorar a situação em Los Angeles, espalhando as chamas que os bombeiros tentam conter há semanas. Até o momento, o incêndio de Palisades, que queimou mais de 23 mil acres, está a 63% contido. E o incêndio Eaton, 89%. As autoridades dizem que ainda é cedo para estimar quando a região vai retomar a normalidade, mas deve durar meses a limpeza da contaminação tóxica de produtos químicos liberados quando as chamas consumiram eletrônicos, metais, plásticos e também tintas. Dezenas de milhares de pessoas ainda seguem deslocadas em abrigos ou então na casa de amigos. E uma nevasca rara e histórica atinge estados da Flórida, Texas e Louisiana. A cidade de New Orleans, por exemplo, registrou seu recorde de neve desde 1963. Na Flórida tem praia que ficou com areia branquinha, um cenário completamente incomum. A Carla Marinho nos mostra agora que as autoridades estão se mobilizando em regiões que não estão acostumadas a lidar com esse frio prolongado. A neve mudou drasticamente a paisagem na Terra do Sol Brilhante. As cidades do norte da Flórida, muitas de praia, amanheceram assim, branquinhas, cobertas de neve. E como por aqui isso é novidade, moradores e turistas fizeram a festa. Seeing it in my own state, I feel like that's great, that's awesome. Este casal da cidade de Panhandle disse que esta é uma oportunidade única para ver a neve na Flórida. E diz, eu quero que meus filhos possam contar aos seus filhos e netos que eles puderam vivenciar isso aqui. Their children and their grandchildren that they were able to experience this in Florida. Na Carolina do Sul, essa gravação feita por um drone mostra a Myrtle Beach debaixo de neve.
A tempestade histórica que atinge o sul do país já registra cerca de 9,8 centímetros de acúmulo de neve, quebrando o recorde de quase 50 anos. Este fenômeno está relacionado com um vórtice polar que se formou na América do Norte e levou um frio mais intenso aos Estados Unidos e ao Canadá neste inverno. É um fenômeno chamado Enos, que é essa transição entre El Niño e La Niña. Na linha, ela joga ventos na estratosfera, potencializando a criação de vórtices polares. O que significa? São espécies de redemoinhos que trazem o frio lá do Polo Norte para latitudes bem baixas, como o que está acontecendo aqui na Flórida. O problema é que os estados atingidos, como Texas, Louisiana e Flórida, não estão acostumados com essas condições extremas e neve pesada. No sul do Texas, até as escolas fecharam e autoridades alertam a população para as baixas temperaturas incomuns que representam risco aos moradores acostumados com muito sol e calor. Aqui na Flórida, o governador Ron DeSantis decretou até estado de emergência devido à falta de infraestrutura para lidar com as consequências da neve. O raro evento climático fez congelar encanamentos e gerou a interrupção de energia elétrica em alguns pontos. Sem essa estrutura para limpar ruas, muitas seguem com acúmulo de neve, impedindo o ir e vir da população. Na Louisiana, o governo alerta a população para os perigos de envenenamento por monóxido de carbono devido ao uso de fogões a gás ou elétricos para aquecer a casa. Electric ovens are not designed to heat your home. Como o inverno começou dia 21 de dezembro oficialmente, temos aí um mês de inverno, é possível que a gente, infelizmente, acompanhe outros vórtices acontecendo até que o inverno se dissipe. O Jornal Américas no Ar termina agora. Tá chegando o Paulistão na telinha da Record Américas. Você fica com Santos e Palmeiras e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Até.